Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula 24 sobre cálculo estequiométrico. Tivemos aí uma semana, né, sem aula de química, né, por conta do feriado. Eu espero que tenha dado tempo, né, 2 semanas já desde a nossa última aula, de vocês revisarem esse conteúdo, né, das aulas passadas, né. Vamos precisar daqueles conceitos que já abordamos para falar sobre cálculo estequiométrico, tá? É muito importante. O material da nossa aula de hoje, né, tem na apostila da EXAG 2019, tá no volume 1, a aula 5 e 6 sobre introdução à estequiometria. Ela vai iniciar falando sobre balanceamento, depois vai falar sobre problemas de estequiometria, né? Então eu peço que vocês depois deem uma olhada nesse material, tá? É muito importante vocês acompanhar a apostila da EXAC, porque tem coisas que vão estar na apostila, tem coisas que não vão estar. Então é bom para complementar o estudo de vocês, né? A apostila traz alguns exemplos importantes, né? Algumas coisas para facilitar o estudo de vocês. Tem o Teoria na Prática também, que são exercícios com resolução. Eu peço que vocês deem uma olhada nisso também. E vamos começar, então, a nossa aula de hoje falando de estequiometria, né? Estequiometria nada mais é do que um nome derivado da palavra grega. Não sei falar grego, mas stoicheion. Talvez alguma coisa nesse sentido, né? Que significa elemento. E metron, que significa medida, né? Então, vai falar da medida do elemento. Então, várias medidas em química elas são possíveis devido à aplicação da estequiometria. Então, nós vamos ter transformações da matéria, que vão ser transformações físicas, tá? Podemos ser, por exemplo, mudanças de estado físico ou alteração da temperatura, tá? São mudanças físicas, né, transformações da matéria em aspectos físicos, mas também vamos ter em aspectos químicos, onde, por exemplo, nós vamos ver a mudança ali da composição, onde nós vamos ter, por exemplo, reagentes se transformando em produtos. Essas transformações químicas, né, então vão ser as reações, quando a gente tem a transformação de reagente em produto, elas estão baseadas em duas leis fundamentais. Já falamos sobre isso, que é a lei da conservação das massas, de Lavoisier, 1774, e também das proporções definidas, de Proust, 1807. E aí nós já falamos também do conceito de mol, né? O mol é uma unidade de quantidade de matéria, em química é a unidade usada para contar átomos, né, moléculas ou íons. Quantidade de matéria que contém tanto objetos quanto o número de átomos contidos em 12 gramas de carbono 12, né, o isótopo 12 do carbono, isotopicamente puro, tá? Então, o mol, ele possui origem na palavra latina moles, que significa porção ou quantidade. Já falamos sobre isso, estou só retomando para a gente começar a falar de estequiometria hoje, tá? Temos também aqui a constante de Avogadro, né, do Lorenzo Avogadro, tá? Que é um número de Avogadro, que é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23, tá? Que é o nosso mol. E já falamos sobre o conceito de mol também, né, anteriormente, que é a constante de Avogadro. Um mol é como se fosse, nem a gente fala, uma dúzia, que equivale a 12, uma meia dúzia, que equivale a 6, né? O mol, ele também é um apelidinho que a gente chama para esse número de 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Que é muito utilizado na química. Então, nós temos, por exemplo, um mol de moléculas de hidrogênio de água, né? Moléculas de água, H2O, que é 602 sextilhões de moléculas de água. E nós podemos ter também, então, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, né? De H2O. Um mol de átomos de carbono equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Olha que cansativo, né? Você falar todo 6,02 vezes 10 elevado a 23. É mais fácil a gente falar mol. Então, um mol de átomos de carbono, um mol de íons de Na+, um mol de nitrogênio, um mol de gás nitrogênio. É muito mais fácil, muito mais simples, né? Facilita a nossa vida. Então, nós podemos ter, por exemplo, um mol de átomos dos elementos carbono, enxofre, cobre, chumbo e mercúrio. Então, nós vamos ter 12 gramas, nesse 1 mol, né? Nós vamos ter 12 gramas de carbono, vamos ter 32 gramas de enxofre, 64 gramas de cobre. Percebam que para todos esses elementos, nós temos 1 mol de átomos desses elementos, mas a massa é diferente.
Então, enquanto a gente tem, por exemplo, 64 gramas de cobre, vamos ter 207 gramas de chumbo. E vamos ter 201 gramas de mercúrio. Percebam que há diferença nessas massas, tá? Da mesma forma, nós vamos ter um mol de moléculas de compostos polares que formam polos. Então, nós vamos ter, nesse 1 mol de moléculas, vamos ter 18 gramas de moléculas de água, 46 gramas de etanol, 180 gramas de glicose, 342 gramas de sacarose, tá? Isso presente em 1 mol dessas moléculas respectivas, ok? Também vamos ter para compostos iônicos, tá? Em 1 mol de fórmulas unitárias de compostos iônicos, nós vamos ter 58 gramas de NaCl, ou 100 gramas de carbonato de cálcio, ou 278 gramas de sulfato de ferro heptahidratado, ou 78 gramas de óxido de sódio, tá? Então, percebam que, por mais que você tenha uma mesma quantidade de mols, então a gente tem ali falando de números dessas fórmulas unitárias, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo, nós vamos ter diferentes quantidades de massa desses elementos ou dessas fórmulas. E é por isso que o mol é tão importante, né? Então, vamos utilizar o mol. Nós vamos ter, por exemplo, uma massa molecular, a soma das massas atômicas. A massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos da fórmula química. Então, como exemplo aqui, nós temos a massa molecular do sulfato do ácido sulfúrico, que vai ser igual a 2 vezes 1. Uma do hidrogênio é unidade de massa atômica do hidrogênio, que equivale a 1. Então, 2 vezes, porque nós temos aqui 2 hidrogênio, apenas 1 enxofre, então um enxofre é 32,1 unidade de massa atômica, e 4 oxigênios, então 4 vezes 16, para a massa atômica do oxigênio. Então, somando todos esses valores, nós vamos ter 98,1 ou 98,1 unidades de massa atômica, tá? Nesse caso aqui nós estamos falando de massa molecular. Temos também a massa molar, que é a soma em gramas de 1 mol de partículas. Então, nós vamos ter aqui a massa molar do ácido sulfúrico 98,1, que equivale a uma molécula. Nós vamos ter a massa molar 98 gramas, que vai ser os mesmos valores, tá? 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? A gente já falou sobre isso. Em uma molécula nós temos 98,1, e em 1 mol de moléculas nós temos 98 gramas de ácido sulfúrico, né? Então, aqui, o valor de mol é um fator de conversão, né? Então, toda vez que você tiver um valor de massa molecular, vai ser... ele vai equivaler também à massa molar, tá? Então, enquanto na massa molecular nós vamos ter a unidade em né? Unidade de massa atômica, na massa molar nós vamos ter a unidade em gramas, tá? Lembre que no fator de conversão, que é utilizando um mol. Aplicando esses cálculos estequiométricos, né? Esse conceito de mol, nós vamos ter a massa para mol, né? Quantos mols de níquel há em 4,50 gramas deste elemento? Então, nós temos o níquel, né? 58,71, né? Unidade de massa atômica. Então, portanto, 1 mol de átomo de níquel tem 58,71 gramas, tá? É o mesmo valor, com a diferença que a gente tem aqui em massa atômica e aqui em massa molar, tá? Então, como nós temos, então, 4,50 gramas de níquel, multiplicando com 1 mol de níquel, que tem presente nele 58,71 gramas de níquel, como nós temos aqui em cima gramas com gramas, então nós vamos só cortar e vamos sobrar, então, a unidade em mols. Então, dividindo 4,50 gramas com 58,71, nós vamos ter 0,077 mol de níquel, tá? Então, quantos gramas de ouro, né, que é o AU, existem em 0,250 mol deste metal? Então, agora nós queremos encontrar a grama. Então, nós sabemos que 1 mol de ouro é igual a 197 gramas de ouro. Então, vamos colocar aqui a unidade que
a informação que o exercício, né, o exemplo aqui, nos deu, que é 0,250 mol de ouro, vezes a grama, que está aqui, 197,0 gramas de ouro, dividindo por 1 mol de ouro. Então, mol aqui e mol aqui, vamos sobrar então apenas a unidade em gramas. Então, aqui nós vamos multiplicar 0,250 vezes 197 gramas. O mol, né, vai dividir esse valor por 1, vai ser esse valor mesmo. Então, nós vamos ter 49,25 gramas de ouro. Aqui nós vamos falar. Eu pulei alguma coisa. Dá uma olhada aqui. Eu pulei. Estequiométrico. Enfim. Depois ficar faltando, ou se eu coloquei errado. Se ficar faltando, depois eu mando para vocês, tá? Talvez eu tenha colocado errado mesmo, mas eu coloco o material certo se for o caso para vocês. Vamos falar agora de porcentagem em massa a partir de fórmulas. Então, calcule a composição percentual da sacarose, né? Essa aqui é a estrutura molecular da sacarose. A massa molar da sacarose é 342 gramas por mol, tá? Então, em 1 mol de sacarose, nós vamos ter presente 242 gramas, ok? De sacarose. Então, nós vamos ver a porcentagem de carbono. Já falou sobre isso, né? Sobre determinar essas quantidades. Aqui nós vamos ter 12, porque nós temos 12 carbono. A massa, que é 12 também, dividido pela massa da sacarose, que é 342, vezes 100%. Então, nós vamos ter 42,1% de carbono. Aqui, 22, porque nós temos 22 hidrogênios. 1, porque é a massa atômica do hidrogênio, dividido por 342, que é a massa da sacarose, vezes 100%. Nós temos, então, 6,4% de hidrogênio. Aqui, no oxigênio, nós temos 11 oxigênios vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16, dividido por 342, que é a massa da sacarose, vezes 100%, nós vamos ter 51,5%. Temos também a fórmula mínima a partir de centesimal, né, que é um pó branco utilizado em tintas, esmaltes e cerâmicas que tem a seguinte composição percentual. Então, nós vamos fazer agora, então, a volta, né? Enquanto aqui temos o bário, 69,6%, o carbono, 6,04% e o oxigênio, 24,3%. Qual será, né, a fórmula mínima? Qual é a fórmula mínima? Então, aqui no bário, nós temos 69,6 gramas de bário vezes 1 mol de bário, dividido por 137,3 gramas de bário. Então, nós vamos ter, então, 0,507 mol de bário. Para o carbono, vamos fazer a mesma coisa. Para o oxigênio, vamos fazer a mesma coisa, tá? É similar àquele exemplo que a gente já viu, né? Sobre... na verdade, é o mesmo exemplo, né? De composição percentual. Que a gente já viu de fórmula mínima, tá? Então, nós temos aqui que o bário vai ser o coeficiente, na verdade o índice vai ser 0,507, para o carbono também, para o oxigênio vai ser 1,52, então melhorando isso, nós temos que para o bário o índice vai ser igual a 1, para o carbono vai ser igual a 1 também, para o oxigênio vai ser igual a 3, tá? Aí agora vamos falar de alguns exemplos, né? Da reação entre fósforo elementar P4 com gás cloro, que é o Cl2, obtém-se o PCl3. Qual a massa de PCl obtida? Qual a massa de gás cloro necessária para reagir com 1,45 gramas? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos escrever a equação química balanceada, tá? Então, nós temos aqui essa reação, né? Essa equação química está balanceada, enquanto nós temos 1P4 no estado sólido reagindo com 6 gás cloro, produzindo, então, 4 PCl3 no estado líquido.
tá? Agora, nós vamos calcular o número de mol do P4. Então, se quem vai reagir desse P4 vai ser 1,45 gramas, vezes 1 mol de P4. Em 1 mol de P4, nós temos 123,9 gramas de P4. Tá? Isso aqui é só fazer a continha, como a gente já viu anteriormente, tá? Por exemplo, pega a massa de 1P, né, de um fósforo, então multiplica por 4, nós vamos ter esse valor de 123,9 gramas. Então, dividindo esse valor, né, 145 dividido por 123,9, nós vamos ter, então, em unidades, né, de mol, 1,17 vezes 10 elevado a menos 2 mol de P4. Outro aqui, né, falando sobre usar o fator estequiométrico para calcular o número de mol de gás cloro desejado, nós vamos ter, então, esse valor, né, 1,17 vezes 10 elevado a menos 2 mol de P4, multiplicando por 6 mols de cloro, de gás cloro, dividido por 1 mol de P4. Por quê? Nós temos 6 mols de gás cloro aqui e 1 mol de P4, tá? Esses valores, eles têm que ser levados em consideração, né? O valor do balanceamento dos coeficientes estequiométricos. Esse valor aqui, né, 1,17 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicando por 6, que é o do mol de gás cloro, nós vamos ter, então, 7,02 vezes 10 elevado a menos 2 mol de cloro. Por quê? Mas que tenha aqui esse mol, corta com esse mol, ainda vai sobrar um mol aqui. Então, é a unidade nesse caso. Número de mol desejado dividido pelo número de mol disponível, né? O fator estequiométrico de conversão. Agora, nós vamos calcular a massa de gás cloro em 7,02 vezes 10 elevado a menos 2 mol, tá? Então, nós vamos ter que o valor que a gente acabou de encontrar, 7,02 vezes 10 elevado a menos 2 mol de gás cloro, multiplicando por 70,91 gramas de cloro. Esse valor aqui, ele está presente porque nós vamos ter, então, um cloro, né? Aí vamos pegar o valor de um cloro, né? O valor de uma, né? Que é a unidade de massa atômica, multiplicar por 2, porque nessa estrutura nós temos 2 cloro. Então, vamos ter esse valor aqui, 70,91 gramas de gás cloro. Então, esse valor está presente em 1 mol de gás cloro. Então, nós vamos ter, então, 7,02 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 70,91 gramas. Como aqui nós vamos ter 1 mol cortando com 1 mol. Então, vamos sobrar aqui a unidade em gramas de gás cloro. Então, vamos ter o valor de 4,98 gramas de gás cloro. A massa do cloro exigida para a reação completa é 4,98 gramas. Então, vamos lá, usar o fator estequiométrico para calcular o número de mol de PCl3 que será produzido. Então, nós temos aqui 1,17 vezes 10 elevado a menos 2 mol de P4, multiplicando por 4 mol de PCl3, dividido por 1 mol de P4, porque aqui temos um fator estequiométrico. Lembra que nós temos 4 PCl3 para 1 P4. Isso aqui vai ser igual, né? 1,17 vezes 10 a menos 2 vezes 4. Então, vamos ter igual a 4,68 vezes 10 a menos 2 em mol de PCl3. Agora, calcular a massa em gramas de PCl3 em 4,68 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Então, nós vamos ter o valor que a gente encontrou aqui anteriormente de PCl3, né, de mol de PCl3. 4,68 vezes 10 elevado a menos 2 mol de PCl3, multiplicando 137,3 gramas de PCl3, que é o valor presente em 1 mol de PCl3, tá? Então, nós vamos ter, então, esses valores multiplicados. Esses valores aqui multiplicados. 6,43 gramas de PCl3. Então, a massa de PCl3 produzida na reação de 1,45 gramas de P4 com 4,98 gramas de Cl2 é de 6,43 gramas de PCl3. Isso não considerando percas, tá? Seria uma reação perfeita, ok? Onde não há perca de reagente, tá? E na próxima aula nós vamos abordar rendimento
pureza, reagentes limitantes e reagentes em excesso. Tá? Isso é importante porque na natureza, né, as reações elas não são perfeitas, né? A gente tem, por exemplo, perca de reagentes, né? Então, às vezes, dependendo do meio, o seu reagente vai reagir com algo que está no meio, como, por exemplo, o gás presente no oxigênio, na atmosfera, né? Podendo ser, por exemplo, o gás oxigênio, tá? Isso pode acontecer, isso pode ocorrer. Então, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. E aplicando essas relações estequiométricas, temos o octano. Aqui nós temos o hidrocarboneto, né, C8H18, que é um composto representativo da gasolina. A equação química para sua combustão, né? Então nós vamos ter aqui reação de combustão. Então nós vamos ter aqui um hidrocarboneto reagindo com gás oxigênio, produzindo CO2, né, o gás carbônico, e água, em moléculas de água. Então aqui temos uma reação de combustão completa, tá? Quando vamos ter uma reação de combustão incompleta, não vai liberar dióxido de carbono, vai liberar monóxido de carbono, né? Apenas o CO. Pode também liberar o dióxido de carbono e o CO, isso também é um indicativo de uma equação de combustão incompleta. Também pode liberar fuligem, né, que é o carbono em estado sólido, tá? Também equivale a uma equação de combustão incompleta, onde o fornecimento de oxigênio está sendo insuficiente para a reação de combustão, tá? Então, aqui nós temos uma equação balanceada, a densidade do octano é 0,702 gramas por centímetros cúbicos. Calcule a massa de dióxido de carbono produzido quando 1 litro de octano é queimado, né? Como a gente está falando de nitro aqui, vamos precisar do valor de densidade. A massa de octano correspondente a 1 litro é 702 gramas. Isso porque foi utilizado a massa, que é igual a densidade vezes volume, né? A fórmula de densidade, que é igual a densidade igual a massa dividido pelo volume. A gente só teve aqui passar para o outro lado, né? O volume que estava aqui dividindo e passa para cá multiplicando. Então, com isso, a gente determinou a massa do octano, tá? Como temos 1 litro, aqui tem 1 litro. E o volume e a densidade, que antes era 702 gramas, como a gente tinha aqui em unidade em centímetro cúbico, então aqui nós vamos ter a massa 702 gramas, tá? A massa em gramas. Da equação balanceada, 2 mol de octano produzem 16 mol de dióxido de carbono. Então, a massa de dióxido de carbono vai ser igual a 702 gramas de octano vezes 1 mol de octano, dividido por 114,2 gramas de octano, vezes 16 mol de dióxido de carbono, dividido por 2 mol de octano, e vezes 44 gramas de CO2, dividido por 1 mol de CO2. Então, quando temos 1 mol de CO2, nós vamos ter 44 gramas de CO2. Quando temos 2 mols de octano nessa reação, nós vamos ter reagindo com ele, na verdade, produzindo, né, 16 mol de dióxido de carbono. E em 1 mol de octano, nós temos 114,2 gramas de octano. Então, resolvendo, né, essas multiplicações, nós vamos ter que a massa de dióxido de carbono vai ser 2.160 gramas ou 2,16 quilogramas, né? Aqui usamos o fator estequiométrico, que nada mais é do que os coeficientes, tá? Estequiométricos. E é isso. Dá para fazer também por regra de 3, então vai fazendo 1 por 1 até chegar aqui, como foi feito aqui anteriormente, né? Não é bem uma regra de 3 aqui, mas é mais fácil. Se vocês tiverem dúvidas quanto a esse exercício e quiser fazer por outro método, que é utilizando a regra de 3, algumas pessoas têm mais facilidade, vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem conversar comigo. Estequiometria é um assunto que cai normalmente em prova de vestibular, né? No Enem é comum cair. Se eu não me engano, nesse último Enem não caiu estequiometria. Não tenho certeza. Mas é um assunto que costuma muito cair em provas de vestibular, né? É um assunto muito importante. E é necessário você conhecer, é necessário você saber como que funciona, como que calcula, tá? Então,
Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, conversem comigo de verdade, né? Eu tô aqui para te ajudar, o Enem tá chegando, os vestibulares também estão próximos, né? As datas das provas de vestibulares estão próximas aí, estão chegando, tá? Não vamos desistir agora no finalzinho, né? Tá quase, a aprovação de vocês está chegando, confiem nisso, né? Então perseverem. E é isso, né? Se dediquem e a aprovação vem. Não esqueça de registrar a presença de vocês aqui. Se precisarem de material para estudo, conversem comigo, conversem com os monitores também, eles são disponíveis para ajudar vocês. E é isso. Muito obrigada, vejo vocês na próxima aula.